entendam que o que nós temos aqui é um bem sagrado, um bem que é de maior importância no ordenamento jurídico, que é o bem da vida. Os outros direitos e garantias fundamentais não podem subsistir enquanto não existir a vida. Vida essa que foi brutalmente ceifada da vítima. Não teve chances de se defender, não teve chances de oferecer recursos para impossibilitar que fosse chegado o resultado morte. No dia anterior aos fatos, e isso consta dos autos, o acusado nessa noite e a vítima estavam juntos, bebiam, alguns diziam que usavam drogas, e nessa ocasião a vítima retorna à sua casa e ali se depara com uma discussão doméstica. Sua mulher descobre, através da vítima dessa noite, que o réu estava em sua companhia, bebendo até as altas horas. A esposa do então acusado briga com ele e o expulsa de casa. E Vossas Excelências podem imaginar o que é um homem agora estar sem um teto. Ele sai e no dia seguinte vai de encontro à vítima, portando uma faca, e isso é dos autos, disse a esposa do acusado, e quem mais acima de qualquer suspeita do que a própria esposa do acusado, dizer que viu seu marido sair de posse de uma arma e ali desfere 2 golpes. E peço a atenção de Vossas Excelências para que se atentem a um fato de suma importância. A facada é desferida na região da carótida. Excelências, se quiserem matar alguém de posse de uma faca, atinjam a região da carótida. Em menos de 2 minutos, diz a medicina legal, que a vítima vai à morte. E aqui trago a Vossas Excelências, para não dizer que é bravata minha, para não dizer que esse promotor de justiça está falaciando sobre os autos, o laudo pericial. Laudo pericial. Que dica do jurado Antônio Campos? Lesão de artéria carótida comum do lado direito, secção total da mesma. E aqui a reconstrução da lesão. Portanto, o ânimos necandi, isto é, a intenção de matar, é manifesta. Não havia intenção de lesionar ou de paralisar a vítima, ou uma mera vingança, um aviso, uma advertência. Não. A intenção era de matar. E tanto era que o golpe foi certeiro na região da carótida. A vítima então desfalece e o réu foge. Não presta socorro, é claro, porque a intenção era de matar. Volta até a sua casa e diz à sua esposa, aspas, ninguém me viu. Pega a sua bicicleta e vai embora. Em nítida intenção, jurado Henrique, de quem quer se furtar da aplicação da lei penal, de quem não quer esclarecer os fatos e não quer corroborar com a busca da verdade real, que é o fim último do processo penal. O réu foge, não é mais encontrado, e aí nós temos as buscas realizadas pela polícia. E peço venha a Vossas Excelências para ler o que consignado no relatório policial civil responsável pelas investigações, que disse: apuramos, jurado Alexandre, se eu faltar com a verdade, por favor, me interrompa.
apuramos, junto à esposa do indiciado, que o mesmo, no dia dos fatos, entrou em casa correndo, dizendo: ninguém me viu. Pegou a bicicleta e fugiu, sem nada dizer. A genitora da vítima pediu a Priscila, esposa do indiciado, para ir até a Avenida Afonso Pena, que tinham matado o seu filho, para ver se era verdade. A mesma, ao chegar no local, viu um homem caído ao solo, todo ensanguentado. No dia anterior, a vítima e o indiciado passaram a noite juntos, bebendo e possivelmente usando drogas, chegando em casa às 5 horas da manhã. E Priscila brigou com o mesmo. Essas informações foram dadas pela Priscila, ficando sabendo por populares, pelo irmão da vítima, que quem matou o Careca, a vítima de hoje, teria sido o seu marido Fernando. Excelências, de incontroverso, nós temos uma vítima fatal e um réu, que, como quem assume a culpa do que fez, foge, sem declinar endereço, sem dizer onde estava, deixando uma mulher à própria sorte, simplesmente porque tinha tirado a vida de um homem, porque tinha chego até a sua mulher a notícia de que ele estava com o mesmo na noite anterior, possivelmente usando drogas e fazendo uso de bebidas alcoólicas. Quero que Vossas Excelências entendam que, em razão disso, foi decretado por Sua Excelência, o juiz da instrução, então, a prisão preventiva do acusado, a qual se encontra até hoje estável, e, se porventura Vossas Excelências entenderem pela absolvição do acusado, é esse tipo de cidadão que nós estaremos colocando de volta à sociedade. Peço que, da análise franca dos autos, sem a paixão ou a emoção, com todos os depoimentos que foram prestados, que possam concluir, portanto, pela autoria do crime na pessoa do acusado e pela prova de materialidade, porque ambas são, ao meu ver, e na minha humilde, mas sincera opinião, porque apostada com os elementos probatórios, foi o réu quem matou a vítima. Pela atenção de Vossas Excelências e depositando meu pedido de justiça, para que, ainda no primeiro quesito, quanto à autoria, declinem e votem que o acusado foi quem foi o responsável pela morte da vítima, a resposta seja sim. Pela atenção de Vossas Excelências e para não cansá-los mais, o meu muito obrigado. Bom, agora a defesa tem a palavra, igual ao período, máximo de 30 minutos. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos aqui no auditório. Boa noite. Quero primeiramente reportar ao senhor, doutor Pedro, juiz de direito, presidente dessa Conselho de Sentença do Júri, pela dedicação ao trabalho e por promover com tanta dedicação e sabedoria esse nosso conselho. Quero agradecer aos membros do Ministério Público por facilitar bem o nosso trabalho e por estar bem aqui presente de maneira que merece até aplausos. A distração foi conhecida. Quero agradecer ao Conselho por você estar aqui presente, por vocês estar nesse momento que não é fácil, pesar, de estar representando a sociedade, dando resposta à mesma pelos fatos cometidos e dando o papel de cidadão dentro da justiça e trazendo a resposta da justiça à sociedade. E vocês hoje fazem a justiça. Primeiramente, vou desligar o telefone porque eu não sei segurar o telefone e falar ao mesmo tempo, mas falarei em voz alta para todos escutarem. Bem, Senhores conselheiros, nós membros do Ministério Público,
está tentando, de maneira persuadir vocês ao bem. Ele mostrou um depoimento de um delegado, que consta na folha 20 do processo, e eu mostro para vocês, porque eu estudei o processo, porque eu mesmo nem sabia onde ficava o laudo, que era na folha 17, tive que falar com o mesmo, estava com dificuldade de achar. Mas pode abrir aqui no processo, folha 20, por favor. Douglas, né? Isso. Abre aqui, folha 20. Por favor, Douglas. Eu quero que você leia bem esse primeiro parágrafo aí, para que todos os júris possam ouvir, para falar que sou eu que estou falando. Permitido, presidente? Efetuando as diligências e apoiando junto à esposa do indiciado. Pode ou não pode? O jurado pode se manifestar durante o debate. Está se manifestando. Não, Tá bom, eu vou falar. Excelência, por favor. Doutor, não faça a leitura, né? Isso é um processo penal, não é a farsa. Faça a leitura e vai para a gente fazer, por favor. Vamos lá. Efetuando diligências e apurando junto à esposa do indiciado que o mesmo no dia dos fatos entrou em casa correndo dizendo: ninguém me viu, pegou a bicicleta e fugiu sem nada a dizer. A genitora da vítima pediu a Priscila, esposa do indiciado, para ir até a Avenida Afonso Pena, que tinha matado seu filho. Vou parar por aí. Gente, engraçado é o seguinte: essa Priscila, ela não aparece em lugar nenhum como testemunha. O inspetor, o seu autoridade, representando o Estado, o Império, porque foi o Império representando o Estado, ele esquece só de um princípio, só de uma coisa para vocês: esquece da lei. Eu acho que ele esqueceu em casa, e eu acho que o promotor também esqueceu de ler o Código do Processo Penal, artigo 9. Como vocês não podem ler, eu vou abrir para vocês e vou ler rapidinho uma coisa. Artigo 9 do Código do Processo Penal. Todas as peças do inquérito policial serão um só processado, reduzido e escrito ou datilografadas, e neste caso publicadas pela autoridade. Sabe o que isso significa, caros colegas? Vou falar o que isso significa. Todo ato do Estado, o seu papel de Estado investigador, ele tem que reduzir a termo. Se teve uma testemunha que ele diz que falou isso, automaticamente o que ele deveria fazer? Intimar a testemunha para comparecer na delegacia. Simples. Fato. Em momento algum, dentro dos processos das 107 folhas que eu li de cabo a rabo, em momento algum, a Priscila compareceu nem na delegacia, nem para depoimento em juízo. E o próprio confirma isso. Aí detalhe, eu falei para você ler a primeira parada da folha 20, eu falei para você ler. Aí, mesmo, a defesa não deixou, quando você se manifestar, você lendo o processo dos autos. Então tá bom, meu amigo, vou falar um negócio para você, o seguinte, para deixar você mais contrariado. A genitora da vítima, segundo o investigador, pediu a Priscila, esposa do indiciado, para ir até a Avenida Afonso Pena, que tinha matado seu filho. Tá bom. Vamos ver o depoimento da mãe da vítima, que ela falou? Ou aqui, então, na folha 27. Pode abrir aí. Vai na segunda folha lá, parágrafo. Vou falar aqui para vocês. Esclarece também que no dia dos fatos, nenhum momento conversou com Priscila, esposa do Fernando. Calma aí. Se a própria genitora fala que não teve encontro com a Priscila no dia dos fatos, o investigador fala que teve. Quem está certo e quem está errado? É o investigador? Ou é a mãe dela? Não sei. Por favor, me ajude a esclarecer isso. Me ajude a esclarecer isso. Aí eu mesmo, engraçadamente, diz aqui e fala o seguinte: que se encontra preso.
Claro, se encontra preso. E vou te falar como. Ele foi preso, sabe como, gente? Em momento algum ele foi escutado. Em momento algum, o investigador intimou o indiciado a comparecer na delegacia. Em momento algum, mesmo que sabia. Mentira? Então prova para mim que é mentira. Prova para mim que é mentira. Voltando a te falar que é o seguinte, depois que a mãe foi na delegacia e disse que o mesmo tinha saído de lá já fazia uma semana, aí o investigador se promoveu a ir ao local para intimar o cara. Porém, engraçado, eu vou falar para você, eu mesmo tinha invadido. Por quê? Eu vou te falar o porquê. Porque foi ameaçado. O próprio irmão mais novo, no dia dos fatos, adentrou em seu domicílio, arrombando a porta e ameaçando a Priscila e ameaçando o réu. E isso ele auto se declara no depoimento dele na folha 23. Pode ver. O mesmo aqui. Vou abrir aqui o depoimento, folha 23. Por favor. Irmão, 26. Desculpa, errei por 3 números, tá, gente? Declarante adentrou na residência dele, arrombando a porta, e lá dentro deparou com a Priscila, esposa do Fernando, a qual ele informou que ele não estava em casa. E aí ele mesmo disse na declaração dele, assinado por ele na folha 26, ele mesmo disse, dizendo ainda que seu marido tinha saído com uma faca, que ao sair de casa do assassino, deparou com a viatura da polícia. Por que ele deparou com a viatura da polícia? Diz ele que estava passando no local e a viatura da polícia passou e deu uma carona para ele. Não, porque ele invadiu a casa e a mulher chamou a polícia. E ele foi conduzido, só como era menor, que a polícia fez, levou para a casa da mãe. E a própria mãe, na folha 27, aqui, processo na folha 27, ela diz: motivo pelo qual seu filho Luiz Henrique tinha invadido a casa do autor para pegá-lo. Vou chegar uma antes. Viatura da Polícia Militar com seu filho Luiz Henrique, sendo que a declarante pergunta ao seu filho o que estava ocorrendo. Ele chegou dentro da viatura da polícia na sua casa e a mãe pergunta: o que está ocorrendo, meu filho? O que está ocorrendo? E aí ele mesmo disse: motivo pelo qual seu filho Luiz Henrique tinha invadido a casa do autor para pegá-lo, porém ele não encontrou-se mais em casa, estava foragido. Ele já falou, ele já condenou na palavra dele, ele estava foragido. Gente, foragido é só quando tem um ato, ou já tem uma execução, um pedido. Ele não estava foragido, ele nem sabia que estava sendo viciado, quanto mais foragido. E o próprio irmão dele, da vítima, já tinha condenado, falando que ele já estava foragido. Agora eu falo para você, meu amigo, se você está correndo risco, o cara entrou dentro da sua casa, você mora numa comunidade, você sofre uma acusação da comunidade, falando que o terceiro me diz, o quarto me diz, quinto me diz que me diz. Se todo mundo te acusa, você vai permanecer nesse local, sabendo que a sua integridade física está correndo sério risco? Quem ficaria num local desse? É fácil vir aqui, falar eloquentemente, vir aqui querer convencer vocês de um ato, falar bonito e provar. Eu quero prova. Eu quero uma prova contundente, uma prova real. E eu falo aqui para eles: me prova, provar. Tem um corpo? Tem um corpo. Realmente, o rapaz foi ferido. Aí, o mesmo aqui, a acusação diz que na noite anterior, os dois estavam
se embriagando, que beberam, passaram madrugada bebendo, que os dois usaram drogas ilícitas Supostamente. e tal. Supostamente, mas o senhor falou? Falou ou não falou? Eu estou mentindo. Supostamente. Falou, não falou? Ou eu estou mentindo? Ó, agora o senhor também não sustenta nessa palavra que o senhor fala em plenário. Fala para as excelências. Entendeu? Você tem os fatos, doutor. Então, ele está interrompendo. Não. Não, ele está interrompendo, eu estou falando. Ou você sustenta os seus fatos que você fala, ou você não fala. Se não tem poder de sustentar, não fala. Então, meus amigos, só que ele não mostrou para vocês na folha 17, na segunda página, o exame toxicológico, que deu negativo. Sabiam disso? Deu negativo. Deu negativo. Porém, o mesmo fala que supostamente, não é? Estavam usando droga. E que tinha uma rincha. Que rincha, gente? Se o cara foi um trabalhador, trabalhou na casa deles, pagaram, o cara não tinha nada. O cara, só porque o cara já tinha sido condenado, era pobre, você está entendendo? E não tinha meios, eles pegaram o papo, que no outro dia recebeu uma ligação, conforme diz o próprio declarante, em depoimento de juiz, está entendendo? Na folha 105, se eu não me engano, 106, o mesmo diz que só partiu para lá porque recebeu uma denúncia anônima, falando o endereço do réu, falando o local, e foi lá, e ele pegou aqui e falou, quer saber de uma coisa? É esse aqui mesmo, o irmão, a mãe, e o cara estão tudo falando, irmão, mãe e prima. Olha a testemunha que eu tenho. Pessoas que não podem nem ser qualificadas como testemunha. Pessoas que não podem ser qualificadas como testemunha, segundo o Código do Processo Penal, artigo 208. O Código do Processo Penal. Vou ler para vocês, senhores, caso os senhores tenham alguma dúvida. Não se definirá o compromisso a quem alude no artigo 203 aos doentes, deficientes mentais, aos menores de 14 anos e às pessoas que se referem ao artigo 206. Sabe quem são essas pessoas que se referem ao artigo 206? Vou falar para os senhores. Artigo 206. A testemunha não poderá eximir-se de obrigação de depor. Poderá, entretanto, recusar fazê-lo ascendentes ou descendentes. Meu amigo, vou falar um negócio para vocês. Se eu não posso ter um parente como testemunha, como que eu acuso uma pessoa através dos parentes? Porque simplesmente eu quero achar um pacto para acusar? Porque simplesmente eu acho que alguém me diz, terceiro me diz, os fatos me disseram, e os parentes, detalhe, nenhum estava no local, nem a mãe, nem a avó, nem o primo, nem a prima. Os depoimentos deles são totalmente contraditórios, uns contra o outro, até contra o investigador, que mesmo diz aí. Até contra o investigador. Sabe qual é o mais engraçado? Vou mostrar para vocês. O local do fato, Rua Liberdade com Alfonso Pena. Não sei se vocês conhecem, eu tirei uma foto, eu gostaria que vocês passassem as 3 primeiras páginas disso. O local do fato. Afonso Pena com a Liberdade. Meu amigo, é um local aberto. É extenso. Né? E teria várias vítimas oculares. Várias vítimas não. Desculpa. Teria várias testemunhas oculares. Mas eu vou te dizer uma coisa para vocês. Que não foi contado aqui. O cara travou a peça. Travou a peça.
cara ele só tinha uma passagem por homicídio, por desacato, por dirigir em embriaguez e por uso de droga. Só tinha 4 passagens. O cara era uma boa peça, o cara era gente boa. O cara, vou te falar um negócio pra você. Olha, um cara que eu queria ele bem longe da minha casa. Entendeu? De tão gente boa que ele é. Segunda certidão dele aqui. Eu ter passado dele. Se eu não me engano, está na folha. Olhadinha. 59. Olhadinha para mim. 59. Eliana Aparecida de Andrade Rolo. Primeiro, inquérito policial 215/95 diz pelo delito de porte de entorpecentes. Segundo termo circunstanciado 364/98 pelo delito de falta de habilitação para dirigir veículo em via pública e embriaguez. Terceiro inquérito policial 583 pelo delito de desacato. E segundo, ainda não consta aqui nessa certidão, foi cumprido, pagou pena, ficou 1 mês preso no DP da Praia Grande, por artigo 121. Meu amigo, é esse tipo de cidadão que o nosso membro do Ministério Público está defendendo. Através, sabe do quê? Que o investigador falou que ouviu, que a Priscila falou que ouviu de terceiro, segundo o próprio depoimento dele. Que lá nessa folha 20, no final ele fala, segundo ela falou que ouviu falar que foi o marido. A Priscila nem presenciou. A mãe que acusa, o irmão que acusa, sabe de onde que eles estavam no ato? No ato do crime? Em casa. Eles estavam em casa, o irmão dormiu, foi acordado pela prima, e a mãe estava na casa da avó. Nenhum deles presenciaram, mas só que eles ouviram, que foi Fernando, que foi Fernando, que foi Fernando, que foi Fernando. Detalhe, não apresentaram ninguém que não seja parente para depor. Não apresentaram nenhum dos terceiros. Nenhum. E o meu próprio cliente, o seu Fernando, meu próprio cliente, quando ele foi aliciado da sua liberdade, desculpe pelos meus erros, talvez a emoção me leva a isso. Quando ele foi tirado tudo dele, a ampla defesa, momento algum ele foi escutado, todo o processo. Todo o processo ele foi escutado, só foi escutado depois que estava preso. Engraçado, a mesma acusação que diz que não achava ele porque ele estava foragido, quando foi expedido a prisão preventiva dele, acharam. Engraçado, acharam. Nesse momento, conseguiram achar. Mas antes, não. E manter ele preso, porque falou assim, não, calma. O seu cliente, ele cometeu um ato de furto. Aí, então, como ele teve um antecedente e cumpriu os 4 meses dele, em liberdade, em regime aberto, então eu vou deixar ele preso. É isso aí. O Estado imperando, agindo sem qualquer legalidade. Como diz nosso próprio grande mestre Capês, eu gosto muito dele, por sinal.
princípio da legalidade no campo penal corresponde a uma aspiração básica e fundamental do homem, que seja a de ter uma proteção contra qualquer forma de tirania e arbítrio dos detentores do exercício do poder. Meu amigo, o princípio da legalidade aí foi rasgado. Foi rasgado. O Estado imperou. Momento algum. Realmente a testemunha que disse, que acusaram, que eles pegaram, no momento algum eles trouxeram ela na delegacia, fizeram ela depor, reduziram a termo. Momento algum, eles se preocuparam em escutar o Fernando, sabendo que ele estava sendo ameaçado, estava sendo acuado pela população, que estava sendo, sabe, totalmente excluído do seu direito legal a sua ampla defesa. Tendo só aqui, nesse momento, com vocês, a provável e a certeza e a garantia da plenitude da sua defesa, contando com vocês para que ela seja realmente feita, porque até agora, neste momento, ele foi totalmente desprovido de qualquer direito que ele tinha, em todo o processo. Cabe ao Estado, cabe ao nosso membro do Ministério Público, procurar e trazer provas concretas. Vou falar, fulano, escutei de fulano, escutei de ciclano, porque aquilo outro. Eles não tiraram nenhuma, não fizeram nenhuma hipótese ou qualquer outra suspeita. O rapaz podia estar devendo droga, era um usuário de droga, foi preso várias vezes por uso de droga, por embriaguez. Ele já tinha dois inquéritos de uso de droga, várias vezes. Dois inquéritos, duas vezes, uma de embriaguez, uma de desacato, e a outra de uso, e teve outra também de uso que ele foi absolvido. Por quê? Olha só, inquérito não é condenação, verdade, mas há uma passagem. Concordo contigo. Beleza, obrigado. E assim, sendo, tiraram um momento, procuraram outros meios. Não procuraram saber se o rapaz estava devendo. Não procuraram saber se o homicídio a qual ele estava sendo acusado, se realmente tinha alguma pessoa interessada, se aquela pessoa tinha algum inimigo. No momento algum. Simplesmente foi fácil. Teve uma ligação no dia do fato, o investigador foi lá, conversou com os familiares falaram o que falaram, e aí ele escreveu no papel e mandou para frente. Não quer saber de uma coisa? É um pobre, é um preto, provavelmente, né? É da periferia, já tem passagem e se dane, eu não vou me preocupar. O outro, a vítima, é um cidadão de muita boa reputação, como o nosso membro aqui, estão defendendo arduamente a nossa vítima, né? Em momento algum se preocupou, simplesmente acusou, simplesmente pediu para prender, em momento algum procurou provas concretas para a sua condenação. Aí, meu amigo, falo para você, aí é fácil sentar, falar bonito, vestir uma doga, né? Paletó que seja, um relógio, bonito, vem aqui, só que eu quero ver defender.
real, provado, trazer com vocês. Quero saber se a vida, como ele diz, que é o bem maior bem fundamental, valioso, se esse bem maior vale mais do que o paletó dele. Porque eu acho que vale. Entendeu? Mas eu acho que vale. Porque apurar os fatos verdadeiros, ninguém vem trazer aqui. Vem persuadir a vocês ao erro. Eu não quero persuadir vocês. Eu quero convencer vocês. Sabe qual a diferença entre persuadir e convencer? Como diz nosso grande mestre Antônio Soares, persuadir usa o meio, fazer vocês fazer algo que vocês não querem fazer. E convencer, eu uso vocês a comprar minha ideia e nós dois vamos vencer juntos. Porque é isso. Hoje eu quero vencer junto com vocês a tirania do Estado, a arbitrariedade e que os membros do Ministério Público estão fazendo com o meu cliente. Eu quero vencer com vocês a injustiça que está sendo feita aqui hoje nesse plenário. E junto com vocês iremos fazer a justiça. Porque, como diz, meus amigos, algo bíblico falado, Mateus capítulo 5, versículo 6, bem-aventurado o homem que tem sede de justiça. Bem-aventurados serão vocês, serão felizes por fazer justiça, por lutar contra a arbitrariedade que estão cometendo contra o pai de vocês. Porque é isso. É isso que eu tenho a falar para vocês. Eu quero de vocês uma única coisa. Eu quero que vocês tenham a consciência tranquila ao sair daqui, ter a certeza que vocês fizeram o melhor de vocês. Porque o que eu provei para vocês é que está no alto. No alto, no quero. Eu provei para vocês o que está escrito. Eu não falei coisas que disseram. Eu não falei algo que não tem fundamento, que foi ilegal. Que foi ilegal. Foi constituído de forma ilegal. Pois é, fala, doutor. Muito obrigado. Doutor, um minuto aí, doutor. O Ministério Público gostaria de fazer uso da réplica? Vamos lá. Excelências, prometo ser breve para não cansá-los, mas eu não pude digerir a falaciosa assertiva do nobre defensor ao dizer que se o paletó vale mais do que a vida humana. Excelências, com todo respeito, se o paletó vale mais do que a vida humana, eu tiro o paletó. O que nós estamos discutindo aqui é uma vida inocente que foi ceifada, com prova de materialidade e de autoria. Ele parte para ataque pessoal, para brincadeirinhas de mau gosto, supondo que vossas excelências estejam no circo e não numa corte de justiça, porque lhe falta argumento jurídico, falta técnica processual de analisar os autos e ser convencido de que o réu matou a vítima. Disse o nobre defensor que o réu tinha passagem da polícia, que inquérito é passagem, mas não é condenação, e dentre outras artequinias que incorreu o douto e ilustre defensor que honra os quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas ele se esqueceu, ou talvez por má fé processual, a qual eu posso dizer que não tive, porque não quis trazer a este julgamento fatos pretéritos que nada tinham a ver, nada se correlacionavam com o que aqui se põe em julgamento, mas, já que ousou o defensor em achincalhar aquilo que de único restou
da vítima, que foi a sua memória íntegra e intacta, já que ousou arranhar a memória, porque vida ele não tem mais, respirar ele não pode mais, fazer sonhos e concretizá-los, isso lhe foi ceifado pelo réu. Mas ele então ousa achincalhar a memória e se esqueceu de que nos autos existem 5 páginas de antecedentes do réu, também de embriaguez, também de drogas. Então, se a vítima era um meliante, o que dizer do réu? Criminoso contumaz. Curto, qualificado. Vamos lá. Vou indicar as fontes. Essa questão de ordem na sessão, que passa a outra ordem para fazer suas devidas considerações. Fernando, Suel, Alcoólogro. Tá. É assim que ele trata no tribunal do júri. Instituição milenar, séria, virou ciclo. Virou ciclo. Acontece no tribunal, por favor. A partir das folhas 111, temos também folhas. Bom, doutor, vou ter que passar a palavra para o senhor. Se continuar na questão do fato que não foi usado. Por favor, faça os usos da réplica, por favor. Doutor, por favor, eu vou ter que passar a palavra para o senhor, doutor. Quanto a ele que procura, excelências, disse o defensor, o réu não sabia o que tinha acontecido. Ele sumiu, foi uma coincidência, um acaso, né? O destino realmente conspirou contra o réu. Ele se mudou em consequência dos fatos, na sequência dos fatos, melhor dizendo, sem saber o que tinha acontecido. Mas o mais engraçado, e o que nos chama a atenção, é que quando preso, quando expedido o mandado de prisão, e aí não é a acusação que prende, como balbuciou a defesa, mas é o juiz que manda prender, porque o Ministério Público não tem esse poder. Folhas 86, há o que convencionou-se denominar pedido de desaforamento, que, em resumo, para que Vossas Excelências entendam, é quando o réu pede para que o julgamento designado para uma comarca seja deslocado para outra. Isso foi o que o réu pediu, para que Vossas Excelências, os membros do Conselho de Sentença, não julgassem o que ele havia feito, mas para que um novo conselho de uma outra comarca, de uma outra cidade, julgasse, com medo de que fosse condenado. Isso porque ele não sabia o que tinha acontecido. Ele pede para que seja julgado num outro lugar, sem saber o que tinha acontecido. É falaciar, excelências. Para, além disso, já que vociferou sobre provas, eu trago a Vossas Excelências os depoimentos. Prestados em juízo sobre o crivo do contraditório, com as duas partes, advogado de defesa, promotor, o juiz togado e, vamos lá, jurado Henrique. Primeira testemunha, Antônio Carlos Alegria Serra, policial civil. Após o crime, recebeu ligação do distrito policial que indicava o réu como autor. Vejamos o que ele disse em sequência. O réu não estava presente porque havia fugido, mas conversou com a esposa dele. Quem conversou, então, foi o policial civil, que fique claro. Isso dito sobre o crime do contraditório. Segundo a esposa do réu, esta teria ouvido comentários de terceiro no sentido de que o autor foi realmente o marido. A esposa de Fernando ainda disse que no dia do fato
Fernando entrou em casa dizendo que ninguém o teria visto. Pegou a sua